Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Não Sou Especialista. Que alegria sempre estar aqui com vocês. Como vocês sabem, meu nome é Dávilo, né? Para quem está chegando agora, meu nome é Dávilo. E eu não sou especialista, mas o convidado é. O convidado de hoje ele é especialista no direito notarial e imobiliário. Né? E o nome dele é Calil Fernandes. Seja muito bem-vindo, Calil. Obrigado, Dávilo. Obrigado pelo convite. De antemão, quero agradecer o carinho e a atenção desde o nosso primeiro contato, através do WhatsApp, deixando a gente bem tranquilo, né? Porque não é fácil vir aqui e dar uma entrevista, ainda mais num programa que traz especialista, né? Esse negócio de ser especialista é meio complicado. Eu acho que todo dia a gente está aprendendo um pouco, né? Então, especialidade é uma coisa que a gente busca. Sim. Né? A gente não é. Mas, como a gente tem que falar, né? Que é porque faz um curso de especialização, então acaba sendo um especialista no assunto e também por conta de expertise. Mas eu gosto de falar que a gente está sempre buscando. Sim, sim. Muito bom essa visão aí. E eu compartilho dela, desculpa, perdão. Eu compartilho dessa visão aí. A gente tem até um corte onde eu falo um pouco do que eu entendo como especialista e é muito ligado com o que você falou aí, Calil. Nunca eu acho que vamos encontrar alguém que pode dizer que sabe completamente de um assunto, né? Porque por mais simples que pareça ser o assunto, vai ter algum momento que alguma situação adversa vai te mostrar que você não sabe tudo. Então, realmente, eu compactuo dessa ideia aí. E eu acho que é isso que torna, então, você e quem pensa assim um especialista. Né? Porque é nesse momento em que você reconhece que não sabe tudo, que você fala, opa, aqui chegou o momento de eu estudar mais. Ou de perguntar para alguém, de buscar um conhecimento que eu ainda não tenho. Aí vai fazer com que você acerte mais nas escolhas. E eu acho que é exatamente aí que está a essência do especialista. O problema de quem sabe tudo é que ele não tem mais nada para aprender, né? E aí é triste, né? Não é nenhum problema, é uma vida triste, né? Quando você sabe tudo, você não tem mais nada para aprender, aí perde a graça. É isso aí. Beleza. Então hoje nós vamos conversar bastante. Eu mandei no Instagram, se vocês quiserem deixar algum comentário lá, vai ter cortes daqui, né? Eu mandei no Instagram algumas perguntas e eu imagino, agora imagino que o pessoal deve ter mandado, né? A gente vai falar sobre as situações curiosas que você pega aí no dia a dia, né? Mas para começar, já vamos fazer o merchanzinho aqui, né? Esse episódio, assim como os outros, esse programa é gravado na Pixel Studios, né? Quem não sabe ainda quem é a Pixel Studios, eu vou falar agora. A Pixel Studios é a empresa que está fazendo diferença aqui em Campo Verde na área do marketing digital. A Pixel Studio vai atender a sua empresa de forma full service. O que é isso? Desde a ideia que você tem só na sua cabeça ainda, né, a criação da logo, até realmente concretizar a parte de mídia, comercial, vídeo. O que está na sua cabeça apenas como ideia vai se concretizar a partir dos profissionais da Pixel Studios. Né? Uma equipe muito capacitada, né, e realmente com vontade. Vontade faz muita diferença. Né? Realmente com vontade de fazer sempre um trabalho muito bom e especial. E a qualidade é essa que você está vendo aqui no programa, né? Do Não Sou Especialista. Então fique com a gente. Beleza, Calil? Calil, acho que dá para a gente começar falando de você. Assim, quem é o Calil, né? Com suas próprias palavras aí. Bom, cara, eu sou um cara simples, me considero um cara bem simples, de vida bem discreta. Já tive uma vida um pouco mais acelerada, mas ultimamente eu gosto de ter uma vida bem discreta. Eu sou natural de Rondonópolis, Mato Grosso. Eu costumo dizer que quem nasce em Rondonópolis geralmente é bonito. Minha esposa também nasceu em Rondonópolis, por isso que eu falo isso, mas é brincadeira. Eu era de Jucimeira, na década de 80, e vim para cá no começo de 91, especificamente outubro de 91. E nasci, cresci, vivi dentro de um cartório, né? E como eu costumo dizer, cartório é um lugar que eu sempre tratei como um lugar de servir. Eu sempre falei isso, falei que é um lugar de servir, é um lugar onde a gente resolve o problema das pessoas, um lugar onde a gente leva segurança jurídica para as pessoas, e isso sempre me encantou. Trabalhar com pessoas sempre me encantou.
Eu fiz Direito, sou formado desde 2004, final de 2004. Então já tem 20 anos. Esse ano, agora em dezembro, está fazendo 20 anos. E abri um escritório em 2009. Fui advogar em 2009. Advoguei até 2013 por motivos particulares. O cartório estava passando por uma ampliação. Motivos pessoais, eu voltei para o cartório. Eu atuo no cartório há basicamente 28 anos, trabalhando na linha de frente, ajudando as pessoas, contribuindo com o cartório, contribuindo com a população há 28 anos. Então, agora no final do ano passado, eu resolvi fazer essa mudança na minha vida, abrir um escritório novamente, com esse intuito de levar a minha expertise no serviço notarial e registral para as pessoas. Eu fiz uma especialização em Direito Notarial e Registral Imobiliário e eu, no intuito de unir essa expertise com essa especialização, eu decidi abrir um escritório para contribuir com as pessoas. E aí a doutora Lorena, que esteve aqui recentemente... Sim, foi um ótimo episódio. Ela, que é especialista em agronegócio, ela me propôs uma parceria inicialmente, juntamente com a doutora Tayana, que é de Goiás, de Itajá, Goiás, que também é especialista em tributário do agronegócio. Nós decidimos, eu recebi o convite delas em fazer parte de uma sociedade e agora nós estamos finalizando a nossa sociedade para poder continuar servindo a população nas demandas que eles precisam. Mas o meu foco é o extrajudicial porque eu entendo que é o meio mais rápido, menos desgastante atualmente para resolver algumas demandas. Não são todas, né? E tem dado certo, tem dado super certo. E eu acredito que esse conceito que a gente está trazendo para a população vai trazer um bom ganho. Bacana demais. Eu quero começar no comentário aqui falando que você arrumou um problema grande agora, falando que pessoal de Rondonópolis, né? Não sei se você quis dizer que é o mais bonito, mas se você quis dizer que é o mais bonito, você perdeu. Porque nós temos o João, que é de Brasilândia. Ah, realmente, hein, João? Que vai discordar de você, né, João? Mas aí é outra década, né? Bonito, rapaz. O pessoal da Brasilândia é bem caprichado também. Mas é outra década, né, João? Eu tô falando uma década anterior, então. Sem contar que você pode olhar aqui em Campo Verde, deve ter o quê? 25%, 30% da população daqui é de lá. Que legal. É de verdade. Brasilândia. Então a briga não foi só contigo, né, João? Com 30% da população de Campo Verde. É isso aí. Calil, muito bem. Uma trajetória muito interessante, né, cara? Curioso. Eu quero parabenizar, quero dizer que você está muito bem, porque quando você falou de 91, você começou... 91 eu vim para Campo Verde. Veio para Campo Verde, 91. 91, a primeira coisa que eu fiz quando eu vim para cá, já que você perguntou, começou, eu vim para cá e uma coisa que me marcou em 91 é que eu cantei num festival da canção aqui, que era bem famoso em Campo Verde, e é até hoje o Festivais da Canção aqui, né? Já era Fescão o nome. Eu queria ter rumado por esse lado, mas depois eu vi que não ia dar muito certo. Eu tentei esse lado também. Não deu certo também, não deu muito certo para mim, não. 91, cara, eu sou 91. Pra você ver, né, cara? Eu não tô tão bem assim. Eu acho que foi as estradas de chão, não sei. Eu tentei também no Fescan. Em 2013 eu acho que eu vim cantar no Fescan. Não sei se tem alguma coisa no YouTube aí. Mas enfim, a gente viu que experiência você tem bastante, né? Nas duas áreas, né? Você falou tanto na parte de advogar, quanto na parte do cartório também aí, né? Isso. E já para começar, o pessoal de casa não são áreas assim muito conhecidas, né? Normalmente a pessoa ela vai no cartório resolver algumas coisas ali, não tem frequência, né? No cartório, a maioria da população eu falo, né? Uhum. Então assim, da forma, acho que mais simples possível que você consiga explicar para as pessoas, né? Qual é as principais ali função, né, do cartório ali para a população, né? Eu falo para massa. Assim. Eu tenho um conceito de cartório, que é um conceito que eu criei na minha cabeça e eu acredito que deva ter alguns tabeliães, registradores que não devem gostar muito. Mas enfim, o conceito é a minha ideia, eu vou compartilhar com vocês. Durante muito tempo as pessoas acreditaram, e ainda algumas pessoas acreditam, que cartório é o lugar onde você só vai levar o dinheiro pro dono. O primeiro lugar que eu acho que o dono de um cartório é a população.
né? Porque os documentos que estão ali dentro são documentos da população. Sim. Não tem documento dentro de um cartório que é do cartorário. Então, o cartorário, ou o tabelião, ou o registrador, ele é um guardião. Alguém precisa administrar aqui. Exato. Ele é um guardião daquela vontade das partes que foi traduzida em documento. Né? Que no passado era documento físico, hoje estamos caminhando praticamente para cartório 100% digital. Então, vou te dar um exemplo do reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma é aquele ato onde você assina um documento e o cartório precisa dizer que aquela assinatura aposta naquele documento, ela é sua, ou ela é semelhante à sua, registrada no cartão de firma no cartório. Aí você fala, mas para que eu tenho que... Por que eu preciso de um cara para dizer que a assinatura é minha? Não. Você não precisa que esse cara diga que a assinatura é sua. Você precisa que esse cara, esse tabelião, garanta para você que a assinatura daquela pessoa com quem você está fazendo o negócio é dele. Para evitar que aquela pessoa no futuro, quando ela vier a se sentir prejudicada, ou de repente acontecer qualquer coisa, ela fala assim, eu não assinei. Sim. Então o cartório, as pessoas tinham que entender um cartório hoje como uma espécie de seguro. É como eu estou segurando o meu negócio. Então quando você faz um seguro de um carro, a seguradora fala para você, fica tranquilo, se acontecer algum problema, eu vou me responsabilizar. As pessoas tinham que entender o cartório assim. Eles tinham que entender o cartório, não, eu vou levar no cartório. Eu não devo fazer um negócio sem uma chancela de alguém que tem fé pública nomeado pelo Estado. Não porque o cara é melhor do que alguém, porque ele se julga melhor do que alguém por ter fé pública. Não por isso. Mas porque se eu vier a ter um problema, eu posso invocar esse tabelião, eu posso invocar esse cartório e falar, olha, vem cá, há 5, 6, 10, 20, 100 anos atrás foi feito esse documento aqui, foi assinado, foi reconhecido firma no seu cartório, eu quero que você vá aqui falar que o negócio aconteceu. A mesma coisa com uma escritura. A escritura de compra e venda nada mais é do que a figura do tabelião ele estar presente na negociação entre as partes, para evitar que uma das partes, geralmente tendo mais conhecimento ou mais poder aquisitivo, se sobressaia à outra. Sim. Então o tabelião está ali como um mediador, ele vai colocar num papel a vontade das partes e atestar que as partes estavam conscientes, de livre e espontânea vontade e que assinaram o documento na sua presença. Lá na frente, quando isso vier ou tiver que ser contestado, esse cartorário ele pode ser chamado. Só que essa parte ninguém sabe. As pessoas às vezes falam, não, eu assinei lá, mas... Não, o cartório ele é teu amigo, ele está ali para te ajudar. Então eu acho que a partir do momento que as pessoas começam a utilizar o instrumento do extrajudiciário como algo que venha a favorecer você nos seus negócios, muda a mentalidade, e mudando a mentalidade, as coisas tendem a ficar mais seguras. Porque aí todo mundo vai fazer documentos com segurança e aí eu acho que facilita para todo mundo, inclusive desafogando o judiciário. Sim. Acho que é interessante você falou do utilizar mais o serviço do extrajudiciário, né? Pode, talvez para algumas pessoas que já entendam, né, pode parecer que é muito, muito básico, mas muita gente não vai saber a diferença, né, dessa atuação no extrajudiciário ou para o judiciário, né? O quanto é menos complexo, né? Aí para o pessoal entender um pouco da diferença. E essa questão de atuar, de usar os serviços do extrajudiciário, né? Preventivamente, podemos dizer assim, no caso do cartório, né? As pessoas normalmente não utilizam. O brasileiro não gosta de muita coisa preventiva, não. Infelizmente. Não gosta. Essa diferença do que é a pessoa resolver as coisas no extrajudiciário, né? Para quem de repente não sabe. Você usou uma terminologia que eu gosto muito. Prevenção. Prevenção. Advocacia preventiva, agir preventivamente. E os antigos falavam, né? Canja de galinha não faz mal a ninguém, né? Por quê? Porque você ganha imunidade. Você fica mais forte para as intempéries da vida. Então, quando você está muito bem documentado, quando você agiu preventivamente, você tomou esses cuidados, você evita que dores de cabeça surjam, que problemas venham a surgir e que você tenha que ir para o
judiciário resolver pendências. Vai sair mais caro, vai sair... O que é o judiciário? O judiciário é o Estado, através da figura de um juiz, decidindo conflitos. Então, o juiz ele está ali... Claro que hoje o juiz faz muito o papel de mediador. Isso está muito em voga hoje, é uma modernidade que o judiciário trouxe, que a justiça trouxe. Essa parte da mediação, o juiz tentar fazer com que as partes componham entre eles um acordo e resolvam as suas demandas. Mas muitas vezes não acontece. E aí o juiz ele tem que ser o julgador. Ele tem que se convencer de quem tem a razão, se convencer das proporcionalidades e razoabilidade dessas razões e decidir entre as partes quem ali sai vencedor e enfim. No extrajudicial, você age preventivamente, você tem essa condição de agir preventivamente, e é o que muita gente não percebe, é que nem seguro de carro, fazendo de novo o comparativo. Sim. Você faz o seguro de carro, passa um ano inteiro e você não utiliza esse seguro, você fala, poxa, para que eu fiz esse seguro, né? Eu não utilizei, não serve para nada. O dia que você precisa e não tem, aí você vê o tamanho da dor de cabeça. E o dia que você precisa e tem, aí você vê o quão vantajoso ele é. Mesma coisa ocorre na parte do extrajudicial. Então, no extrajudicial, as pessoas, só que no extrajudicial a gente não resolve conflitos, né? As pessoas elas têm que estar em comum acordo para decidir, para só ir num cartório para que o tabelião, como eu disse antes, um registrador ele arquive, ele dê publicidade e transcreva em documento e arquive perpetuamente esse documento à vontade das partes. O que isso traz de benefício? As pessoas reclamam muito da morosidade do judiciário. Sim. Mas muitas vezes o judiciário não é que ele é moroso, é que ele tem que ficar discutindo ou decidindo questões que as próprias partes poderiam ter decidido em outro lugar. E isso acaba tirando tempo de demandas muito mais importantes ou sérias, não que as outras não sejam importantes, mas numa graduação, demandas que poderiam estar tendo mais agilidade nas suas decisões, mais celeridade. O volume fica alto aí... Mas aí tem que ter aquela audiência de 2, 3 horas para decidir uma coisa que as próprias partes poderiam ter decidido na esfera extrajudicial, através de uma ata notarial, através de uma gama de documentos que existe no extrajudicial. Então, como o próprio nome diz, extrajudicial, fora da justiça, extra, além da justiça. E judicial é lá no judiciário, onde tem essa figura do juiz, que além de mediador também tem que ser o julgador, mas por conta da alta demanda acaba não atingindo o tempo que a população ou que as partes desejariam naquele momento, o que pode vir a trazer um prejuízo. Né? Você imagina, você está discutindo uma aposentadoria, a aposentadoria dura 5, 6 anos, dependendo da sua idade ou do seu condicionamento físico, você vem a falecer nesse período. Como que nós vamos atingir a justiça? Como que nós vamos falar de justiça nesse caso? Você estava pleiteando por uma aposentadoria que você não vai desfrutar. Então, só para ficar no campo de um exemplo. Mas existem outros, né? Sim. São a questão da prevenção, como eu falei, né, que o brasileiro não costuma ter prevenção e quase em área nenhuma, né, cara? Em área nenhuma. Quase em área nenhuma. Eu sou um deles. O brasileiro é meio que no geral, né? Eu tô tentando aprender a mudar isso aí, cara. Tá, aos pouquinhos eu tô mudando isso aí, né? E daí vai em tudo, né? Vai desde do financeiro, tudo Exatamente. realmente. Exatamente. Estamos nos especializando. Aos pouquinhos tem que mudar. Aos pouquinhos, isso mesmo. O ruim é você identificar o erro e não mudar, né? Sim. Isso que é o ruim. O que você pega de mais... Agora você está mais no cartório, mais na advocacia? Ou no cartório é incompatível a atividade. Então você tem que decidir sempre. Ou se você decide advogar, você tem que se afastar das atribuições relativas ao serventuário do extrajudicial, no caso dos cartórios. Então, no cartório hoje eu presto assessoria jurídica. Eu faço assessoria jurídica para o cartório daqui, mas eu já presto consultoria jurídica para vários cartórios e amigos e conhecidos no estado todo e alguns fora. A gente já faz isso há algum tempo. E também daí veio essa ideia de
Vamos abrir um escritório e tentar contribuir para como um todo, né? Então eu não atuo hoje diretamente atendendo os clientes do cartório, oferecendo serviços como cartorário. Mas eu atuo na área extrajudicial, oferecendo serviços e assistindo os clientes em serviços que os cartórios praticam. Uso capião, ata notarial, adjudicação compulsória, inventário, partilha, divórcio. Tudo isso hoje é feito em cartório. Trouxe uma celeridade muito grande para o judiciário e para as pessoas também, né? Esses assuntos, como, por exemplo, uso capião. Eu imagino que tem muitos mitos, né? Muitos mitos. Ou situações curiosas também. Eu até fiz uma brincadeira no Instagram hoje aqui. Né? Eu falei, você que tem aí, por exemplo, você mora na casa do seu sogro, por sinal eu vou lá no Instagram ver se o pessoal mandou as perguntas, tá? Você que mora aí na casa do seu sogro, por exemplo, e já mora há 10 anos, né? Casou com a filha do cara, ainda mora na casa do cara há 10 anos e agora quer... será que eu posso pegar essa casa para mim, uso capião? Então, assim, eu imagino que tenha muitas situações bem curiosas, né, sobre essa questão de uso capião. Você tem alguma que você lembra aí para trazer para a gente, enquanto eu procuro as perguntas aqui? Essa questão que você trouxe nos stories lá, da casa do... É raro, mas acontece muito, né? A gente tem essas frases hoje em dia. Como que funciona? O uso capião, nós tivemos um caso há um tempo atrás. A pessoa comprou o imóvel há mais de 20 anos, uma fazenda. E ele nunca fez o documento. Ele tinha um prazo para pagar, e porque ele tinha esse prazo para pagar, ele nunca fez a escritura pública. A escritura pública é um documento essencial para a transmissão de bens móveis, de bens imóveis acima de 30 salários mínimos. Então, muitas pessoas também ficam na esfera dos contratos particulares, das promessas de compra e venda, e esquece que, dependendo do valor do imóvel, a escritura tem que ser realizada. Mas não foi o caso. Eles não fizeram a escritura à época porque eles tinham um pagamento para ser feito e eles vieram pagando. Acho que 10 anos era o prazo que eles tinham para pagar. E eles combinaram que a escritura pública só seria feita no último pagamento. Eu vou fazer um parêntese aqui, que você falou... No último pagamento de quanto tempo? 10 anos. Tá. E aí que vem um problema muito grande de, às vezes, uma falta de orientação. De buscar uma orientação especializada ou alguém que tenha uma experiência na área. As pessoas compram as coisas com prazo para pagar e elas ficam só na esfera do instrumento particular. Mas as pessoas... O instrumento particular é o contrato. O contrato, a promessa de compra e venda. Sim. As pessoas esquecem, ou às vezes por falta de conhecimento, que o correto seria fazer a escritura pública e vincular os pagamentos na escritura pública. Porque a escritura pública nada mais é do que um contrato também. Só que é público. Ele traz conhecimento público, ele tem a figura do tabelião colocando a sua fé pública no documento, atestando que as partes assinaram, tudo aquilo que eu falei antes. Então, e como ele é um contrato também, só que público, você pode colocar nesse contrato todas as cláusulas que você colocaria no instrumento particular, inclusive os pagamentos. Então, as pessoas às vezes falam, eu não fiz a escritura porque eu ainda estou pagando. Não, é muito mais seguro você fazer a escritura e vincular os pagamentos na escritura. Mas o imóvel fica hipotecado, fica dado em garantia? Não, é uma questão de você combinar com as partes. Os pagamentos ficam vinculados na matrícula e também é dado conhecimento público. Então, nesse caso específico, as pessoas ficaram 10 anos pagando. Só que nesse período, olha o que acontece. Quem vendeu o imóvel para eles eram 3 irmãos que eram casados, eram 6 pessoas. Uhum. Um dos irmãos morreu. E eles acabaram não fazendo o inventário, porque já tinha vendido essa fazenda. Já tinha vendido a fazenda para outra pessoa, eu não vou fazer o inventário. Quando ele terminar de pagar, ele que resolve e passe o documento. E aí eles começaram as tratativas. Essas tratativas levaram quase 20 anos. Foi uma posse de 19 anos e pouco. Levaram quase 20 anos. Nesse meio termo, os filhos desse vendedor que morreu, um veio falecer. Esse cara tinha 3 filhos, esse vendedor. E aí as coisas começaram a virar uma bola de neve.
Sim. A esposa de um outro faleceu. E depois mais filhos faleceram. O particular não Porque eles consegue já- resolver uma situação dessa aí sozinho. É difícil. Só. É É difícil. difícil. E aí surgiu nesse finalzinho a figura do uso capião extrajudicial. Então a gente acabou contribuindo para que reunisse todas. Aí eles perderam o contato com a família, porque aí um foi morar fora do Brasil, o outro foi morar. E acabaram perdendo o contato, a família brigou, eles não conseguiam conversar, enfim. Um negócio bastante complicado. Sim. Nós reunimos toda a documentação necessária, foi conseguido demonstrar a demonstração da posse ininterrupta, o período já era mais que suficiente, nunca teve reclamação, tinha um documento atestando o negócio, enfim. No final das contas, a gente conseguiu fazer o uso capião para eles. Qual que era o prazo que a gente previa? 6 meses para a gente resolver essa situação. Levou um pouco mais de um ano, porque Tudo extrajudicial. tudo extrajudicial. A gente precisou de alguns órgãos governamentais, eles fecharam, um período por greve, outro período pelo começo da pandemia, e nós conseguimos fazer em um ano e pouco. Se tivesse sido feito se eles tivessem entrado no judiciário, o judiciário ia tentar localizar essas partes, porque realmente Sim. faz parte do judiciário essa contraposição. Enfim, isso aí demoraria provavelmente um pouco a mais. E o gasto que eles teriam seria muito maior. A uso capião, como ela como você vai ter um título originário de aquisição, você também tem o benefício de não pagar o imposto de transmissão. Então essa fazenda era uma fazenda muito grande, e entre os impostos de causa-morte, o ITCD, se tivesse que fazer um inventário, no total foram 4 pessoas falecidas no meio desse imbróglio. E depois ITBI, que é o Imposto de Transmissão entre Vivos, nós calculamos à época, isso aí já faz 2020. ITBI entre vivos. E o outro que você falou é o? O ITCD. ITCD é quando a pessoa falece. Uhum. Toda transmissão gera um imposto. Sim. Então você vai transmitir um imóvel por doação, gera um imposto. Vai transmitir por venda e compra, gera um imposto. Por Sim. herança, gera um imposto. O que diferencia é se é entre vivos ou se é entre mortos. Intermortos, eu acho que chama. Bem, essas coisas vêm do latim. E, enfim, a gente calculou que ele teve uma economia de 8 milhões de reais. É uma economia Fazendo extrajudicialmente. fazendo extrajudicialmente. Então, a agilidade, a celeridade e a economia... A economia, eu costumo dizer que não é só de tempo, tem o desgaste emocional, Sim. tem... Que é saúde. E o dinheiro, né? Que O emocional é ligado diretamente à saúde. a saúde. Às vezes você vai ficar 5, 10, 15 anos brigando por um negócio e é aquilo que eu falei. Aí você vem a falecer e não desfruta daquilo. Sim. E um imóvel documentado, ele é outro imóvel. Ele tem outro valor, Sim. não só de liquidez, não só de um valor negocial, porque às vezes a pessoa está regularizando, não porque ela pretende vender, mas ele tem outro valor porque você pode hoje trabalhar com as linhas de crédito do banco, você pode dar esse imóvel em garantia, você está seguro numa hora de transmitir para os seus filhos ou para quem, por herança ou por alguma outra forma, é só assinar um documento, está resolvido, não precisa... Pode produzir com esse imóvel, né? Colocar o imóvel para dar retorno também. Né? Você falou da questão da permanência ininterrupta, ali, por quanto tempo a pessoa está usando. Qual que é o tempo para imóvel, né, da permanência ininterrupta? Uso capião, nós temos mais de 30 modalidades. Então a gente tem que identificar qual modalidade que a gente está trabalhando e ver o prazo. Mas, por exemplo, bem imóvel urbano, nós estamos falando de uma posse mansa, pacífica, ininterrupta pelo período de 10 anos. Né? Se for para moradia própria e a pessoa não tiver outro bem, aí cai pela metade, 5 anos. Isso se for no ordinário. O ordinário é a modalidade de uso capião onde a pessoa tem um documento. Ele tem o que a gente chama de justo título. Seria de boa posse? fé.
De boa fé. Ele tem um documento. Ele compra o imóvel, igual esse caso que eu falei, ele tinha um documento comprado, assinado entre as partes, que comprovava que ele adquiriu de boa fé o negócio. Sim. Né? E entrou, teve a posse, só não tinha a propriedade, por algum motivo não foi transmitido para ele a propriedade. E tem o uso campeão extraordinário. Aí a gente precisa de um prazo um pouco maior, de 15 anos, de posse do imóvel. Uhum. Ininterruptos. E não precisa de nenhum documento. Ele não precisa de título. Basta ele provar que ele entrou no imóvel, tomou posse do imóvel, tomou aquilo para si, agiu nesse tempo todo como seu e... Aí vamos lá. A gente entra aí, Calil, a dúvida. Eu não sei, mas talvez muitas pessoas compartilham da mesma dúvida. De repente você tem um imóvel e precisa de alguém para cuidar. Normalmente coloca-se uma família lá, né, para cuidar. E daí tá dando tudo muito certo, você vai deixando essa família lá, e essa família fica aí por mais de 15 anos, ininterruptamente, né? Gera de repente um medo ali no dono. Às vezes ele vai lá só no final de semana, ou por conta da correria da vida, ele acaba indo só, sei lá, a cada 2 meses, né? E ele pode incorrer nessa questão e perder o imóvel pelo uso capião? Depende. Agora eu falei que nem tem uns canais no Instagram dos agrônomos, engenheiro agrônomos, que ele fala, quando faz a pergunta, depende. Todo engenheiro responde depende. Não é só agrônomo, não. Depende. Já entendo um pouco, então, da engenharia agronômica. Já. Não, depende pelo seguinte. O ideal é que seja feito um documento. Né? Um contrato de prestação de serviço, alguma coisa assim, é importante fazer. Mas o contrato é admitido na forma verbal. Então, não fez o contrato, a pessoa está lá. Da baliza, do pilar da uso capião, é você ter a posse do imóvel, mas você ter o ânimo de dono. Você ter ele como dono. Como você ser o dono do imóvel. Então, você estar cuidando do imóvel para alguém não te dá essa característica de dono. Sim. Você fala para as pessoas que você é caseiro, que você está ali cuidando para alguém. É público e notório. As pessoas veem quando o dono chega, você está servindo a casa, você está limpando, você deixa tudo organizado para ele. Não recebe nada em troca em termos de aluguel. Recebe salário para fazer aquilo. Não, isso afasta o animus domini, o animus domini. Depende de como a pessoa entende o latim. Agora, se você coloca a pessoa lá, deixa de ir no imóvel, não vou mais, tem muitas pessoas que têm assistência. Deixa a pessoa lá. A pessoa começa a se colocar como dono. A pessoa começa a alugar o seu imóvel para outra pessoa. Aí se você de repente não paga um salário, já piorou a situação. De repente você fala pro cara, o que você fizer aí de frutos, se você cria uma galinha, um porco, eu vou te deixar morando aí e você vai usufruindo. E o cara começa a tomar aquilo, começa a ter o ânimo de dono, começa a se apresentar como dono. É público e notório em volta. Todo mundo reconhece ele como dono e esse proprietário inicial ele não exerce o seu direito de dono, de proprietário. Aí sim essa pessoa pode vir a pleitear essa propriedade. Porque muita gente chama o uso capião de uso campeão. Né? É engraçado, porque, na verdade, o Instituto do Uso Capião, ele bonifica, é como se ele desse de presente para a pessoa a propriedade de um imóvel que essa pessoa cuida como dono, com uma posse mansa, pacífica e ininterrupta durante tanto período de tempo. Sim. Então, vem o Instituto e te presenteia. Então, você, no final das contas, é o campeão. Você ganhou aquele imóvel. Então, eu até brinco quando as pessoas falam uso campeão. Eu falo, isso mesmo, porque o cara acabou sendo campeão e ganhou aquele imóvel. Mas é um negócio que tem que tomar muito cuidado mesmo. As pessoas têm que tomar muito cuidado. Eu acho que para quem tem propriedade e deixa outras pessoas cuidando assim, tem que saber muito bem o que está fazendo para não cair nessa. Porque pode acontecer de uma má fé de quem está usando, talvez. Eu imagino que deve chegar algum cara lá, alguma situação,
e talvez já deve ter sido procurado. E daí o cara chega e fala, não, eu tenho direito a isso aqui. Você fala, não é bem assim. Não, é bem assim. Tem que ter essa responsabilidade, principalmente social, né? A gente conversou sobre isso antes. Eu acho que tem que ter. O primeiro juiz da causa tem que ser o advogado de qualquer demanda. É ele que tem que olhar, não é puramente, ele quer, vou aqui, vou acertar os honorários aqui, vamos fazer lá. Até porque, se não der certo, você já deixa claro para o cliente, não é assim. Ó, você não tem, você não preenche os requisitos necessários para conseguir o uso capião. Existem outros institutos, vamos tentar outros institutos para o seu caso. O que a gente não pode é tentar matar um instituto só porque um determinado instituto está em moda ou vai ser mais rentável, tanto para o cliente quanto para o operador do direito, enfim. Essa responsabilidade é muito importante, ela tem que ter. Questão da ética também, né? Ah, sim. Exatamente. Sobre o uso capião, alguma pergunta aí? João, não? Tá tranquilo? Tem uma curiosidade, eu acho que algumas pessoas não sabem. Ainda para matar o assunto do uso capião, não é apenas para imóveis, né? Sim. Também tem para bem imóvel. Bem imóvel, exatamente. Então, assim, quando a gente trata você falou assim, é perigoso a pessoa usar de má fé. A pessoa adquirir uma uso capião de um bem imóvel, pode até parecer que não, mas é muito difícil, porque é muito difícil alguém ficar 5 anos, 10 anos sem reivindicar aquele imóvel, sem ir naquele imóvel. Né? É uma propriedade grande, um imóvel. Né? Por menor que seja, ela é grande. Agora, o perigo está nos bens móveis. Né? Você deixa a pessoa usar um carro durante 2 anos, 3 anos. Todos os vizinhos, todas as pessoas veem ele com aquele carro. Ele tem viagens com aquele carro. Ele bate foto, ele arruma o carro, ele faz as revisões, ele troca os pneus. Ele dá manutenção no carro. É dele o carro. Ele pode pleitear uma uso capião e se tornar proprietário daquele bem. Pode acontecer muito com empresa, né? Às vezes a empresa dá um carro para o funcionário e o funcionário vai usando. Se não tem nenhum contrato, se não está previsto no contrato, depois fica muito difícil você falar assim, não, mas esse carro é da empresa, eu dava para ele andar... Porque aí vai depender de muitos argumentos, né? Então, igual você falou, aí se entra a figura da má-fé nesse meio termo... O cara tem que ser sem vergonha. Aí complica. Mas pode acontecer com celular. É um bem imóvel, né? Então, você pode usucapir de várias maneiras. Né? Usucapir. E existe um usucapião muito interessante. Conta aí pra gente. Agora eu lembrei, você me perguntou de coisas curiosas... Existe um uso capião muito interessante, o uso capião de bem de herança, que pouca gente conhece, é uma novidade. O uso capião de bem de herança. Quando você está na posse de um bem, o bem é seu, mas ainda está, por exemplo, no nome do seu pai, da sua mãe. Mas o bem é seu, você já negociou com ele, de alguma forma, você negociou, você está na posse daquele bem, os seus irmãos te reconhecem como dono daquele bem, mas por algum motivo ainda estava no nome dos seus pais. E ele vem a falecer. Esse bem, ele não precisa necessariamente ir para o que a gente chama de monte mor, do monte partilhável. Entre que os é herdeiros. A parte da partilha entre os herdeiros, do inventário. Sim, do inventário. Né? Ele necessariamente não precisa ir. Você pode fazer o uso capião do bem de herança. E ainda assim participar da divisão do inventário. Sim. É claro que se esse bem veio para você como um adiantamento de legítima, a sua parcela do inventário vai acabar sendo menor, vai ser abatido. Mas é interessante que ele não vai para o inventário. Você não precisa recolher imposto de transmissão causa-mortes, o ITCD, o ITCMD, desse bem, porque ele já é seu. É um benefício que você tem por ter cuidado, zelado, mantido esse bem como seu, assim como ele realmente é, durante aquele determinado tempo. Aí os seus irmãos concordam, todo mundo concorda, você faz uso capião de bem de herança. Então esse instituto é muito interessante, principalmente numa região onde nós moramos, onde existem muitas propriedades rurais e as propriedades elas são com valores agregados muito altos. Na hora que você tem que pagar um imposto de transmissão, que atualmente vai de 0 8%? a 8%. 8%. E há uma previsão aí que passe de 30% com a reforma
tributária, né? Não passou. A gente não sabe ainda como que vai funcionar. Mas se chegar a 30%, aí, dependendo da propriedade, os valores são bem significativos. Tem um debate aí para igualar, né, para ficar parecido com o modelo americano, que eu acho que pode chegar até 40%. A gente copia muita coisa de fora, né? Mas é sempre quando é para beneficiar. Copia só o que é para benefício do governo. As coisas boas, né? Por que não copia o metrô de fora? Por que não copia o imposto sobre o automóvel, por exemplo? A saúde. Copia a saúde, copia o serviço, o transporte público, a segurança pública. Isso seria legal copiar, né? Mas por enquanto a gente está copiando os impostos. Por enquanto não. Vamos chegar lá. Um dia eles serão especialistas. O Brasil é jovem, o Brasil tem só 500 e poucos anos aí. O Samidana fala que o Brasil é o mais antigo país do futuro. Coisa interessante. Interessante. 500 anos. E pior que não é brincadeira, não. 500 anos, se você for comparar com Europa, aí é jovem mesmo. 500 anos se torna jovem mesmo. Assim. Tá, eu acho que sobre o capião ainda tem umas coisas interessantes. Por exemplo, a pessoa está lá e não sabe como dar início ao processo. Né? Por exemplo, uma situação de imóvel, vamos lá, colocar um imóvel abandonado. Imóvel é uma coisa que vai se deteriorizar muito rápido. Né? Por exemplo, como você falou, essa questão do filho que já cuida ali por um tempo e é reconhecido pelos irmãos, tal, é notório, né? Fala, não, ele já cuida lá um tempo, porque o imóvel é uma coisa que se você deixar 2 anos aí abandonado, o mato toma conta, né? Sim. Então, de repente, é um imóvel abandonado ou morreu e um vizinho ali viu que ia ficar por conta do mato mesmo, não apareceu familiar e tal, não, vou cuidar, né? E daí cuidou 10 anos, você falou? O tempo ininterrupto? Né? Urbano, né? E se for rural? 15 anos rural. Tá, e cuidou, falou, não, agora eu já estou aqui há esse tempo todo, não apareceu ninguém, eu vou procurar regularizar esse imóvel. Né? Quais são os passos? A uso capião, ela se dá no registro de imóveis. Tá? Então é um pedido feito no registro de imóveis, você vai chegar e vai falar assim, olha, eu tenho esse imóvel aqui, eu tenho ele por tanto período de tempo, e eu desejo obter a propriedade desse imóvel. Então, a uso capião, ela se dá no registro de imóveis. O registrador de imóveis vai analisar a documentação apresentada e vai dizer se você tem direito àquela propriedade ou não. Mas existe um passo a passo que começa bem antes. Então você tem que reunir essa documentação que você possui para demonstrar que você tem aquele imóvel com esse ânimo de dono. Então, por exemplo, IPTU, conta de energia, de água. Se você tem um imóvel e você aluga ele para alguém, toda a cadeia dominial de contratos é interessante você ter. Tudo que prove ali que você está na notificações da prefeitura. Às vezes você tem um lote lá, a prefeitura te notifica para você limpar o lote, porque até o poder público te reconhece como dono. Isso tudo vai trazendo elementos que configurem a sua posse. Aí você contrata um advogado que vai fazer a sua assistência jurídica. Esse advogado vai solicitar que o tabelionato de notas faça a ata notarial. A ata notarial é um documento imprescindível para o uso capião extrajudicial. O que é a ata notarial? Na ata notarial, o tabelião ele vai analisar toda a documentação, ele vai analisar toda a situação que você leva até ele e ele vai transcrever num documento público, colocando a fé pública dele, dizendo que existem elementos suficientes que caracterizam que essa pessoa tem a posse. Tem o direito. Mansa, pacífica, ininterrupta, pelo período de tanto tempo, mantendo ali o seu ânimo de dono na propriedade. E aí você pega essa documentação, leva até o registro de imóveis e faz o requerimento lá para que seja reconhecida a propriedade. O registro de imóveis ele tem um período que ele tem que fazer as notificações para o poder público e para eventuais terceiros interessados. Passado esse período, eu acho que em torno de 60 dias mais ou menos, ele pega e emite uma matrícula em teu nome, dando para você a propriedade do imóvel. Então, não é um procedimento demorado, não é um procedimento burocrático,
Desde que tenham elementos, né? Desde que tenham os elementos suficientes. E é economicamente muito viável. Sim. Eu acho que uso campeão é isso. A gente ficou faltando falar o prazo no caso de bens móveis. 2 anos. 2 anos? É pouco, hein? Cuidado aí, empresário aí que tá soltando carro, moto na mão do funcionário aí. É bom fazer um documento. É sempre bom fazer o documento. É sempre bom agir Preventivamente. É o que a gente falou no início. É. A prevenção Às vezes a chave de tudo. O cara tá todo alegrinho aí com você, felizão, que você deixou ele por conta do carro, vai da ficando. moto. Aí do nada dá uma louca nele aí. Vai ficando. E quer tomar o que é seu aí. Fica tomar cuidado, o prazo é curtinho, 2 anos passa assim. Ó. Cuidado, Doguinho. O Pixel Móvel vai ser meu, hein? Olha o prazo. Cuidado aí, Douglas. Cuidado. Vamos ver aqui. A gente tem vários assuntos importantes. A adjudicação, eu não sei o que é. Deixa eu só fazer uma correção. Eu vim até... Eu respondi rápido para você e depois fiquei pensando. A uso campeão ordinária são 10 anos com o justo título de boa-fé. É ordinária. Você me perguntou urbano e rural e eu confundi com... A extraordinária são 15 anos. E aí vai independer. E a diferença se é urbano ou rural, vai independer. Depende se é urbano ou rural. A diferença então está entre ordinário e extraordinário. Porque o título que você tem na mão é que vai... Como que eu vou te dizer? Vai criar um atalho, vai te bonificar. Se você tem um título, você vai ganhar 5 anos. Se você não tem, você precisa de mais 5 para realmente garantir que em 15 anos é o tempo suficiente para ninguém reclamar. Entendi. Um fator importantíssimo, eu sei que a gente vai encerrar esse assunto, mas que eu esqueci de falar. Não, eu estou falando aqui, mas pode estender mais, se Tá quiser. bom, obrigado. Sem problema. Não, mas um fator importante na uso campeão é que ela soma a posse dos anteriores. Então, muitas vezes a pessoa... eu não vou comprar esse imóvel porque ele não tem documento. A pessoa já comprou de outro que também não tem documento. Você soma as posses. Então, se eu compro um imóvel hoje... Isso é interessante. E deve ter muito imóvel assim, principalmente em cidadezinha pequena, próxima aí. Tem muitos. Eu andei pesquisando já e você encontra umas propriedades legais ali, próximo a Rio, para lazer, né? E a maioria delas não tem documentação. A especialização que eu fiz... Nós fizemos um levantamento, mais de 70% dos imóveis no Brasil são irregulares. Mais de 70%. Mais de 70%. Aí vai agora a informação para o corretor aí, para você não perder dinheiro. É verdade. Não perder a venda. Procura um especialista, que esse especialista vai conseguir orientar direitinho e fazer o que é preciso. As cidades no Brasil são muito antigas. Sim. Então, estados mais novos ou que foram abertos mais recentemente não tem tanto problema. Então, você pega uma cidade igual Campo Verde, não tem tanto problema. Isso. Primavera, Sinop, não tem tanto problema. Mas você pega estados mais antigos, você vai para o lado do Nordeste, por exemplo, Bahia, vai para os outros lugares. Onde começou o país lá, onde começou o Brasil. É no contrato, às vezes nem no contrato. Tinha muito no fio do bigode e depois foi ficando no contrato, enfim. Então, não tem o documento. E às vezes a pessoa perde bons negócios. Ela deixa de comprar, às vezes, o imóvel, porque a própria pessoa fala: eu vou vender mais barato porque eu já não tenho documento, eu não quero mexer com isso aqui vai dar muita dor de cabeça. E não, às vezes não dá dor de cabeça. Às vezes é rápido. Existem empresas, na especialização que eu fiz, tinha um professor de uma determinada matéria que ele advoga para 3 empresas no Brasil que compram imóveis irregulares, regularizam e vende o imóvel depois por 50%, 60%, até 100% a mais do que o valor que ele pagou, só porque está regularizado. É um negócio bom, hein, então João? é um negócio bem bacana. Dá pra gente estudar isso aí, né, João? Pô, mas o problema é que na nossa área aqui não é assim, né? Nós teria que não, um lugar aqui, mais antigo, né? Aqui em Campo Verde não, mas você pega, por exemplo, Chapada. Chapada tem quantos Você anos? já pega cidades antigas aí, né? Chapada. mais de Chapada é 200? velha. Chapada é quase da idade de Cuiabá, eu acho. E é uma área que eu acho que tem uma procura alta, por exemplo, né? Para lazer e tal. Acho que ali na região de Cuiabá você tem ali a Corizal, aquelas cidadezinhas. Não sei se é considerada ribeirinha, mas está ali na beira do rio Cuiabá. São as cidades aí mais antigas, né? Exatamente. Eu acho que, como você falou, as cidades mais antigas vai ter muito isso aí. Vai ter muito. E aí sem a documentação, o preço do imóvel vai lá embaixo. Vai lá embaixo. Porque você não consegue participar das linhas de crédito que são oferecidas, você não tem a segurança de que esse imóvel vai ser seu. Sim. Ou vai passar de geração para geração, porque você não tem o documento, né? Sim. É importante lembrar também que o imóvel não pode ser um imóvel público.
Sim, tá? sim, Eu já sim, peguei sim. situações onde a gente correu atrás de toda a documentação, pegou a cadeia dominial. Quando você pega a cadeia dominial até a origem, você vai chegar num imóvel público. Sim. Mas se ele não tem um título, se o Estado não passou um título de propriedade para alguém e esse imóvel continua sendo da propriedade de um ente público, aí você não consegue fazer uso capião. Até porque o imóvel é público, é do povo, Sim, é do povo. por mais que algumas pessoas... É do povo. É do povo, então você não pode tomar para si aquilo que é do povo. Mas tendo um título que o Estado passou o título para alguém e esse alguém nunca documentou, por qualquer motivo, aí esse imóvel pode ser uso capido, não importa o tempo. Tá. No caso de somar o que você falou, explica melhor a questão de somar. Vou comprar, tem um cara lá, ele tá vendendo, aí ele fala, eu tô aqui, eu comprei de um cara e faz 5 anos, o cara é fulano de tal. Isso, vou Como te dar um que é exemplo. feito? Vou te dar um exemplo. Eu compro um imóvel seu que você comprou do João. Então você comprou do João há 5 anos e o João comprou esse imóvel há 3 anos. Então são 8 anos. 8 anos. A gente vai pegar o documento que ele tem, que venderam para ele, vai pegar o documento que ele vendeu para você e vai pegar o documento que você vendeu para mim. Eu não preciso esperar 10 anos. Nós já temos 8 anos aí. Eu Sim. preciso esperar só 2. Sim. Eu espero esses 2 anos, cumpriu os 10 anos de posse, ela tem que ser ininterrupta, ela não pode, nesse meio termo, não ter ficado sem posse de alguém. Uhum. Né? Então, eu consigo fazer uso capião com 2 anos. Então é importante você ver o histórico da onde você comprou. Isso é uma questão muito perigosa. Quando eu estava no cartório, a gente pegava, a pessoa falou, não, mas eu comprei o imóvel, comprei do fulano. Tá, mas que documento que ele te apresentou para falar que ele era dono? Ah, ele não me apresentou documento nenhum. Na grande maioria das vezes, não tem problema. Na grande maioria das vezes, as pessoas encontram pessoas de boa fé. Mas nós já tivemos casos em Campo Verde, onde as pessoas falavam que eram donos de imóvel, vendia para outros, e quando a pessoa ia escriturar, o imóvel era de outra pessoa. Ele comprou da pessoa errada, que agiu de má fé. Então, essa cadeia dominial de contratos ela tem que existir, ou que não seja através de documentos, mas que tenha como provar que o João comprou há 3 anos, você comprou há 5 anos e você está me vendendo. Se a gente conseguir reunir elementos que comprove esse tempo... Seja testemunhal, seja... Testemunhal, através de fotos, documentos, IPTU, Conta de ITBI. energia. Porque o IPTU, embora a raiz do imposto seja imposto sobre propriedade territorial urbana, os códigos tributários municipais, eles entendem a propriedade como a posse também. Então, você ser proprietário ou estar na posse. Tanto é que muitos... na hora de receber, quem pagou é dono. Exato. Para o poder público pouco importa, tem que Pouco pagar. importa, né? Ele Quer tem que receber. Então, tem isso. Então, por isso que muitas vezes você vai ter o IPTU no seu nome e não vai ter o documento no teu nome. Sim. Né? Você tendo o IPTU no teu nome, comprova que você está na posse, porque o próprio poder público te reconhece como posseiro do imóvel. Então, aquilo serve como soma de tempos. Isso para IPTU, energia... né? Qualquer documento que você Comprova. tiver. Bom, uso capião, acho que é isso. Tem alguma situação curiosa, algo que você quer trazer ainda desse assunto, ou podemos pular? Podemos pular para outro, eu no momento não me recordo. Beleza. Ó, a gente pode falar também, no roteiro a gente colocou adjudicação. Adjudicação. Eu acho que é um tema que é pouco conhecido também. Aí tem o inventário, né, que a gente vai estar falando aí de herança, né? Uhum. A gente pode falar também do divórcios e partilhas. Quer entrar nesse nesse assunto aí? Acho que é bom, Tá né? interessado, João? Eu não. Bom. Graças a Deus eu tô O João não casou, tá solteiro. Esse problema é só pra vocês. Eu acho que é um assunto bom pra gente entrar agora. Divórcio? Divórcio é interessante. É um instituto muito bacana que foi trazido para a esfera extrajudicial. O divórcio, na esfera extrajudicial, ele desafogou significativamente o judiciário. Eu não tenho números agora, mas depois aí o pessoal pega aí no Google. É surpreendente o que esse instituto, passando a ser extrajudicial, ele trouxe de benefício para a população em geral. Sim. Porque desafogando o judiciário, você
Você imagina... Tem mais fluidez no que realmente precisa ficar no judiciário. Imagina um canal num rio todo entupido por folhas e você, de repente, decide que determinadas folhas sejam retiradas, né? Você tem uma fluidez maior. Uma fluidez maior, né? Então, o divórcio hoje ele pode ser feito em cartório, desde que as partes estejam em comum acordo e estejam assistidas por um advogado também. E aí vai sair mais barato também. Dependendo da situação, sai mais barato. Se você, por exemplo, não tem bens a partilhar e você vai para o judiciário, só para pedir uma homologação, por exemplo, sem bens a partilhar, você consegue uma justiça gratuita ou você consegue fazer pelos meios de mediação. No cartório, você teria o custo com a lavratura de escritura pública. Eu não estou por dentro da tabela atualmente, mas varia de estado para estado. Cada estado tem a sua tabela. Mas você vai gastar em torno de R$250, R$300, enfim. Sem bens a partilhar. Então, teoricamente, se você tem um lugar que é gratuito e um lugar que te cobra, o gratuito sairia economicamente, num primeiro momento, melhor. O problema é o tempo que você, às vezes, leva para ter essa situação resolvida. Nós já tivemos casos, quando eu estava no cartório, que em menos de uma semana nós fizemos um divórcio. O advogado levou levou a petição no mesmo formato que seria colocado na escritura, já mandou o documento em um Word, então o cartório só teve o trabalho de conferir os documentos, analisar os documentos. Claro, aí ele pegou essas informações, transcreveu para a gramática usual, cada cartório tem o seu, e já chamou as partes para irem assinar. Então, num cartório é muito mais rápido. E aí, falando de economia de tempo, automaticamente a gente fala de economia de dinheiro. O cartório, ele tem um teto. Então, acima de um determinado valor dos bens que você vai partilhar, a escritura ela atinge o seu teto. Ela não passa daquilo. Então, sei lá, R$250 mil de patrimônio ou R$250 milhões de patrimônio, o valor da escritura vai ser igual. Sim. Então, e é aí que começa a diferenciar se você leva para o judiciário, por exemplo, porque aí lá é porcentagem. Lá também tem um teto, só que o teto é um pouquinho mais alto, né? Então, uma praticidade muito grande, uma celeridade fantástica e uma economicidade também muito boa. Sim. Tendo as partes em acordo, estando as partes em acordo, então sempre vai ser melhor aí a questão de resolver extrajudicialmente. Em acordo, sim. Eu acredito que sim. Quer ver? Vamos montar uma situação aqui, né, curiosa. Vamos supor que, pelo desconhecimento, que é muito comum, houve a separação ali, né, de um casamento ou de um... também tem outra questão, além do casamento, união que é estável. União estável. E daí a PNC separou, cada um foi para o lado e ficou anos ali separados, né, mas sem desfazer. Sei lá, 10 anos sem desfazer, né? Aí agora não, agora vamos resolver isso aqui, porque agora o cara quer casar, a mulher quer casar também. Como que é feito? Só para a gente pontuar aqui, na união estável a gente não fala em divórcio, a gente fala em dissolução de união estável. Mas segue os mesmos ritos e os mesmos princípios para o divórcio. Tem que estar de comum acordo, você precisa de uma assistência jurídica e tal, e também dá para fazer em cartório. Essa é uma preocupação muito grande. É por isso que eu falo, agir preventivamente, você evita que problemas vão parar no judiciário, você evita que o judiciário fique moroso, porque ele tem que decidir questões que, poxa, podia ter sido resolvido de uma outra maneira ou poderiam ter sido evitadas, né? Sim. A pessoa fica 10 anos, separou, às vezes já até constituiu outra família. Sim. Eu participei de um caso que foi... Só dá dor de cabeça. A pessoa estava nessa situação. Largou 3, 4 anos, eu acho. O camarada já estava com outra família, já tinha filhos com outra família. Adoeceu, veio a falecer. A ex-esposa, porque no final da vida dele, quando ele adoeceu, a atual esposa meio que abandonou a ex-esposa, que o conhecia há muito tempo, acabou cuidando dele na reta final. Sim. 6 meses, 8 meses, ela cuidou dele. Ela se colocou como esposa dele ainda e pleiteou os bens que ele amealhou com a outra esposa, que ele adquiriu com a outra esposa no período que ele teve com
que não era esposa, né? Que era... que ele não conseguiu casar, porque ele não tinha divórcio. Porque ele não tinha divórcio. Então as pessoas ficam preocupadas assim, eu não vou fazer o divórcio agora porque eu não pretendo casar. Mas o problema não é só esse. O problema é a constituição de novos patrimônios. Sim. Mas a pessoa está separada de fato. Sim, está. O judiciário, a justiça, ela protege isso, mas são coisas... Você fala a pessoa poder comprovar que está separada por outros meios. Ela consegue. Não, eu estava separado de fato, quando eu adquiri esses bens aqui eu já não estava com ela. Sim. Beleza. Mas isso tem que ser provado. Isso tem que... Você tem que depois ter um esforço hercúleo para você conseguir trazer elementos suficientes que demonstrem essa situação. Vai trazer dor de cabeça para os filhos, vai trazer dor de cabeça para a atual companheira. Então, não é o melhor caminho. Hoje, com o advento do divórcio extrajudicial, pega um advogado, vai lá e fala, mas eu vou ter que gastar com advogado, eu vou ter que gastar com escritura. Olha, coloca na ponta do lápis, pode ficar muito pior. Mas muito pior mesmo. E as pessoas falam, mas eu tenho filho menor. Você também consegue fazer divórcio extrajudicial, mesmo com filho menor, no cartório. Você só tem que decidir antes as questões relativas ao menor. Então, o que o cartório não vai decidir? No cartório você não leva conflito, então? Não leva conflito no cartório. Porque o tabelião, ele vai colocar no papel à vontade das partes. Sim. Se as partes estão conflitantes, como que eu vou colocar no papel que eles estão brigando? Não, aí não pode. Judicialmente. Aí vocês vão para o judicialmente, porque lá tem a figura do julgador. Sim. Que num primeiro momento vai tentar mediar, se não der certo ele vai julgar de acordo com a letra fria da lei. Mas quando tem menor, e aí tem muita dúvida, tanto no inventário quanto no divórcio. Tem menor, eu não posso levar para o cartório. É porque no começo, quando a lei surgiu, ela realmente afastava. Tem menor ou incapaz, não pode ser extrajudicialmente. Mas os assuntos relativos ao menor, se eles já tiverem sido decididos antes, pensão, visita, guarda, a pensão alimentícia, os alimentos do menor, você decidiu as questões relativas ao menor, você pode levar ao divórcio, mesmo tendo filhos menores, para o extrajudicial. O que o extrajudicial não vai poder fazer é discutir questões relativas ao menor. Sim. Entendeu? Então, já estando pronto, você foi no Sejusc, que é o centro de mediação. E lá você decidiu, não, em relação ao filho vai ficar assim, assim, assado. Homologou, o juiz homologou, leva a homologação e vai o casal junto com o advogado no cartório. Tá aqui, em relação ao menor já está decidido, nós queremos decidir o divórcio e a partilha dos bens que nós temos aqui. Sim. É perfeitamente possível fazer em cartório. Poucas pessoas, poucos advogados, operadores do direito, talvez não é que não tenham conhecimento, eu acredito até que tenham conhecimento, mas acabam não se atentando. Porque quando a gente lê, quando a gente passa pela lei, às vezes passa rápido, alguma coisa vai te levar a crer que você não pode levar para o cartório quando tem menores. Mas pode sim, desde que ressalvadas essas questões relativas ao menor. Bacana. É isso aí. Então, interessante volta no que a gente falou, é preventivamente. Sempre. Né? Senão descobre, o cara separou e daí descobre uma outra família, outros filhos, fica mais enrolado o negócio. Né? Sobre divórcio ainda, deixa eu ver. Tem algumas perguntas curiosas aqui, né? As principais vantagens para fazer extrajudicialmente a gente já falou. Sim. Quando as partes não concordam, aí tem que ser judicialmente. Exatamente. Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Direito notarial. Direito notarial e registral imobiliário. Que é a sua especialidade, a gente não entrou ainda nela. Vamos lá. É como a gente se enxerga hoje, né? Meio que especialista nessa área. A gente está se especializando cada dia. Como eu disse, eu fiquei no cartório atuando no cartório 28 anos. A minha mãe é titular do cartório, ela está há mais de 40. Eu conheço cartorários que estão há quase 60 anos à frente de um tabelionato. E se a pessoa pudesse viver 150, 200 anos, tivesse 200 anos à frente do tabelionato, eu posso garantir que pelo menos uma vez por semana vai acontecer algo que a gente fala, poxa, isso eu nunca vi, vou ter que estudar. É um negócio muito curioso. Já jogou o jogo de War?
Não. Nunca ouviu falar desse jogo? Já jogou, João? É um jogo da década de 90. Já é um jogo de tabuleiro, de mesa. Ele é fascinante porque ele não tem como ser igual nunca, né, João? Cada vez as peças estão em lugares diferentes, seu objetivo é diferente. E no cartório parece que é a mesma coisa. Chega um caso que você fala assim, vai ser mais um caso aqui de uso capião, vai. Mas tem alguma coisa ali que vai mudar todo o jogo. Vai fazer com que você... E você vai ter que voltar para os livros e falar, caramba, eu preciso achar essa solução. E é por isso que é legal prestar essa consultoria para os colegas e trabalhar com os colegas, que eu falo para eles, o que eu não sei, nós vamos aprender juntos. Porque aí eu faço questão de ir atrás e achar uma solução. Sim. Né, viável, usando o direito, usando a lógica, usando a experiência. Eu falo, olha, dá para fazer por aqui. Então a gente pega e faz por ali. Então, essa é a minha área de atuação. E agregando esforços com a Lorena, a gente traz bastante isso para o agronegócio. Né? Com a Lorena, com a doutora Tayana, com a doutora Lorena, a doutora Tayana, a gente traz para o agronegócio. A gente atuando no extrajudicial, a gente consegue evitar muitos conflitos, como a gente disse, e trazer uma economia financeira muito grande para o cliente. O que a gente atua hoje? E a gente vê pouco acontecer. Ata notarial é um negócio fascinante no direito. A ata notarial, ela, de certo modo, ela substitui todo e qualquer meio de prova. Você invoca a figura do tabelião, você fala, vem cá, ô seu fé pública, vem cá. Você é o bambambam, você tem a fé pública, não é você que é o dono da verdade? Claro que não é assim. Mas vem cá, eu quero que você me acompanhe em tal lugar e presencie tal coisa, tal reunião. Eu quero que você aponte esses quase quesitos. Que um trabalho investigativo. Só que o tabelião não vai tomar parte, não vai tomar partido. Sim. Ele só vai constatar em ata notarial e tornar isso público aquilo que ele presenciou. Isso aí a população não sabe, eu acho. E isso é fantástico. Sim. Isso é fantástico. Tem acontecido muito, a população tem se antenado muito e tem dado muito certo para conversas de WhatsApp. A tecnologia deve ajudar muito. Conversas de WhatsApp. Você está negociando um produto, aqui nossa região é agrícola, você é vendedor de produtos agrícolas. Você está negociando, fechou o negócio. E, de repente, o seu comprador decidiu comprar com outro e você já fez o pedido e ele fala, mas eu não fechei com você. Está nas conversas? Faz uma ata notarial e você pode exigir dele que ele cumpra a obrigação assumida. Então a palavra ainda tem um valor aí, João Cines. Tem, com certeza. A palavra ainda tem um valor, mesmo que seja... Mesmo se a pessoa não quiser. Mesmo se não quiser, a palavra ainda tem. Importante saber disso. Antigamente a pessoa honrava a palavra. Honrava. Hoje é exigido que ela honre. Hoje ele tem que estar escrito, né, no caso. Ou áudio. Áudio também. Áudio também vale? Áudio também vale. Tudo vale. Imagina o tanto de coisa que poderia ter sido evitada se as pessoas soubessem disso. Se mais pessoas soubessem. Porque, falando sério, eu vi um vídeo esses dias do cara cometendo um crime. O cara assassinou um senhorzinho ali na lavoura ali, porque ele vendeu e depois disse que não tinha vendido. E o cara foi lá e falou, não, cara, você tem que sair e tal. Mas ele já foi armado, ele já foi com más intenções. Já vai nervoso, né? E poderia ter resolvido dessa forma. Exatamente. Então a ata notarial é fantástica. Presenciar uma reunião. Eu vou para uma reunião, eu sei que a pessoa na reunião vai assumir um compromisso comigo, mas já é costumeiro dela não honrar o compromisso. É raro, mas acontece muito. Eu vou chamar um tabelião para ir junto. O tabelião vai junto. Mas como que faz? O tabelião vai junto, se apresenta, eu sou tabelião, vou colocar em ata notarial o que for conversado nessa reunião. Se apresenta, sim. Ele tem que se apresentar. Senão fica... Que não pode ficar de tocaia, ele tem que se apresentar. A tocaia é proibida de qualquer das suas esferas, por mais que não tenha esse nome. Tem que se apresentar, explicar o motivo pelo qual ele está lá. E ele relata em ata depois tudo que ele presenciou. Você pode pedir, por exemplo, eu quero que você vá em tal lugar e constate, eu vou fazer tal pergunta para a pessoa, eu quero que você escreva o que ele respondeu. É só isso que eu quero na ata. É só isso que você quer na ata? Beleza, não tem problema. Fez a pergunta, respondeu, pode ter falado o que quiser. A ata que o tabelião foi contratado para fazer foi só para aquilo. Se a outra parte quiser, a outra parte pode falar, olha, não, mas eu quero que você relate todo o teor da reunião, não só esse pedaço.
Aí é uma outra ata para aquele outra pessoa que está requerendo, mas aí é sobre todo o teor da reunião. Nós já fizemos uma ata há muitos anos atrás. Nós fomos chamados para verificar a instalação de um silo. E esse silo estava atrasado. Pertence ao município de Campo Verde, mas fica a quase 150 quilômetros daqui. No interiorzão. Hein? E nós fomos. Chegamos lá e a pessoa queria que a gente colocasse a quantidade de parafusos que estava faltando. Cara, você imagina o tamanho de um silo, de um armazém todo montado e quantidade de degraus que faltava nas escadas. Enfim, por bem que o advogado dele convenceu ele, falou assim, não, só coloca se está faltando, se não está faltando, tá bom e tal. Ajudou bastante. E nós fomos e fizemos a constatação do armazém que não estava pronto no prazo, ele apresentou o contrato, quando devia estar pronto e até aquela data não estava. Voltamos. No outro dia, apareceu a empresa que estava construindo o barracão e pediu para a gente voltar na propriedade para constatar que a energia fornecida pelo proprietário da fazenda não era suficiente para terminar o silo, ou seja, a empresa já estava se defendendo. Sim. Então nós voltamos lá e constatamos. Nós voltamos para o cartório, realizamos a ata na época. Passados uns 2, 3 dias, o proprietário chamou a gente de novo para ir lá, para constatar o motivo pelo qual a energia não estava chegando do jeito que tinha que chegar. Aí já envolvia a concessionária de energia. Sim. Então ficou uma ata bem completa, reunindo as 3, 4 atas, que no final das contas serviram para que os dois que iriam entrar na justiça, a empresa ia entrar na justiça contra ele, porque ele não forneceu energia suficiente. Chegassem à raiz do problema. Aí eles pegaram e chegaram num acordo. Deu mais prazo, a empresa deu desconto para ele num pagamento final que faltava, chegaram num acordo e finalizaram a construção sem precisar entrar no judiciário. E ninguém foi lá cutucar a concessionária? Não, aí acabaram não indo, porque eles chegaram num acordo entre eles e com concessionária fica numa esfera um pouco mais aberta. Eu acho que é um mar muito aberto não aí para navegar, dependendo da situação não. Mas o que é legal, eles fizeram provas um contra o outro. Eles passaram a ter instrumentos fortes um contra o outro e eles, enquanto só estava em um, ele talvez poderia pensar, eu vou entrar na justiça aqui porque eu tenho como comprovar. Mas quando o outro também tomou atitude e fez, aí eles falaram, peraí, agora nós estamos lutando com as mesmas armas, vamos chegar num acordo aqui, senão vai morrer os dois. Sim. E tiveram a melhor, eu acredito que foi a melhor decisão. Então, a ata notarial é muito interessante. Trabalhar no setor notarial é muito interessante porque ele traz soluções. Ele traz soluções. Essa é a grande verdade. Um amigo meu falou, mas cartório só tem no Brasil. Um ledo engano. Cartório tem em mais de 130 países. Claro que esse modelo nosso é o mais utilizado. Os cartórios do Brasil são considerados os melhores do mundo. Existem 2, 3 tipos de modelo, mas existem nas suas particularidades praticamente em todo o mundo, e todos eles servem exatamente para isso, para resolver problema. Então eu gosto de falar que eu sou um resolvedor de problema, porque quando eu consigo identificar que dá para a gente levar na esfera extrajudicial ou administrativa, como também dá para falar, é fantástico. Brilha os olhos. Quando eu vejo que dá para ir para o extrajudicial, eu falo, cara, que legal. Agora vai ser rápido resolver. Porque eu sei que eu vou estar trazendo uma satisfação muito grande para o cliente, que é relacionada ao tempo. E tempo, para mim, é o nosso ativo mais valioso. E a gente não... Além de tempo ser dinheiro, ele é escasso, né? Ele não volta, Sim. Você não recupera, então é fantástico. É isso. A tecnologia, então, ajuda muito nessa questão aí. Conversa de WhatsApp, vídeo, qualquer coisa pode ser usado como prova. Postagem em Instagram. Você estava falando do Instagram, as perguntas e tal. Uma ofensa, uma acusação de crime, uma difamação, uma calúnia, enfim, qualquer coisa que você sentir uma ameaça, você pode procurar um tabelionato, pedir para que seja lavrada uma ata daquela mensagem, daquela conversa. Aquilo vai ficar para sempre no tabelionato. E quando eu digo para sempre, é para sempre mesmo. O arquivo ele é perpétuo, né? Então hoje um tabelionato de nota tem que ter 3, 4 tipos de backup, né? 2 HDs, um fica na serventia, o outro fica guardado num lugar que ninguém pode saber, tem que ter 2 nuvens, 2 servidores, enfim, se pegar fogo, se acontecer alguma coisa,
Tá tudo lá, tá tudo guardadinho, para sempre vai ficar guardado. Então não adianta a pessoa vir apagar o comentário, porque falou com a cabeça quente e tal, ele vai ser responsabilizado por aquilo. Nós fizemos uma ata notarial uma vez, a pessoa estava retomando um imóvel, vários imóveis dentro de uma fazenda, acho que umas 12 casas tinha dentro da fazenda, trocou o proprietário, alguns funcionários se recusavam a sair, mesmo já tendo sido mandado embora. Claro, eles também deviam ter os motivos deles, talvez não ter para onde ir, enfim. E aí a gente foi chamado para constatar a abertura das casas, constatar que elas estavam vazias, ou se tinha algum pertence lá dentro, como que eles seriam guardados e para quem que eles seriam enviados. Isso serve para garantir a pessoa que está... Por mais que a casa seja minha, eu tirei uma pessoa aqui de dentro, serve até para aluguel. E a pessoa não me devolveu a chave. Eu vou lá arrombar a casa, porque é minha, eu posso. Mas daqui a pouco a pessoa fala, não, mas enquanto eu não te devolvi a chave, é porque tinha coisa minha lá dentro e sumiu, e você pegou. E aí? Sim. Aí vai virar esse imbróglio. Não é legal. Então, o tabelião vai lá, constata que abriu a casa, não tinha nada dentro, ou o que tinha, inventaria, coloca certinho e tal. E nós fizemos isso nessa fazenda. Até teve uma das casas que nós fomos, eu estava na frente da porta para relatar. Tinha um gerente junto, pediu para eu me afastar. Assim, não, porque a última vez que nós estivemos aqui, a pessoa saiu com uma espingarda aí de dentro, falando que ia atirar, a gente está com medo. Então, assim, é curioso. A ata notarial cara, é agradabilíssimo fazer, porque você vai para o campo, você vai para o interior, você conhece. Eu moro aqui desde 91, fui a lugares que, depois de 20 anos, que eu nunca tinha ido e tal. É bem gostoso. Mas serve para muita coisa, serve para bastante coisa. Serve para você constatar infidelidade, por exemplo. Nós temos uma ata que é para isso. E aí que é legal. Quem está requerendo a ata, se for algo que pode trazer prejuízo para outra parte, ele pode requerer o sigilo dessa ata. Então, os documentos de cartório, eles são públicos. Qualquer pessoa pode pegar uma certidão. Qualquer pessoa pode ir lá e pegar uma certidão de todas as atas que tem registradas lá. Das que estão gravadas com sigilo, não. E aí o tabelião também vai analisar. Se eu vejo que o cara só quer colocar sigilo só para fazer graça, só porque eu não quero que ninguém saiba, só para eu ficar ameaçando alguém, você vai avaliar. Não, mas realmente é algo que vai trazer um constrangimento para outra pessoa, vai trazer uma intimidade, aí realmente a gente até aconselha. Quer dizer, quando eu trabalhava lá, a gente aconselhava, né? Agora eu não sei se tá tendo. Aí nesse caso funciona diferente do que a gente falou antes, né? Que o tabelião vai se apresentar e tal. Olha, estou aqui para ata. Então, nesse caso de infidelidade é totalmente diferente. Nesse caso de infidelidade que eu falei, é mais quando você pega alguma conversa no celular, você pega algumas fotos, alguns vídeos, igual eu já tive contato. Aí você transcreve para ata, você grava numa mídia digital, mas isso fica em sigilo, ninguém vê, nem o próprio tabelionato vê. Sim. É como acontece com o testamento cerrado, vamos supor. Fica totalmente sigiloso, fica... É realmente só para servir ali para a parte mesmo. civil do negócio. Só para que se eventualmente for para o judiciário, aí o juiz sim, ele pode requisitar e o livro é levado, o juiz vê e tal. E a própria parte que tem o documento eventualmente. Né? Sim. Quais são as principais dúvidas aí nessa questão de registro imobiliário? Quais as principais as coisas mais comuns que vocês pegam? Comum e bem simples é as pessoas terem dificuldade em entender a diferença entre autenticação e reconhecimento de firma. Às vezes as pessoas falam, eu vim autenticar essa assinatura, você quer reconhecer firma. Eu vim reconhecer essa fotocópia, você quer autenticar. Isso é bem comum assim, mas não traz maiores problemas. Isso no setor de tabelionato. Uma dúvida comum que as pessoas têm é aquilo que eu te falei, quando vende imóveis e tem parcelas, eles deixam de fazer a escritura porque acha que não dá para vincular o pagamento, eu só posso fazer a escritura no final. Né? Não, você pode vincular o pagamento, você deve vincular o pagamento. Porque isso vai ficar registrado. Se eventualmente aquela pessoa vendeu o imóvel, aquele que comprou sabe que existem pagamentos pendentes que precisam ser honrados. Então aquela pessoa não é terceiro de boa-fé, ele não vai conseguir alegar depois, eu sou terceiro de boa-fé, comprei sem saber que tinha uma pendência. Não, está ali na matrícula. Isso aí serve para automóvel, por exemplo, também? Serve para automóvel. Você pode ir lá Como no cartório e fazer uma escritura de venda e compra de bem móvel. móvel. Você encontra muito aí. De repente a pessoa comprou um automóvel e não conseguiu
cumprir com o compromisso ali das parcelas, precisa vender porque é mais interessante ter o dinheiro. Aí você vai comprar e fala, não, acho que é interessante, eu pego aqui, só que não vai conseguir fazer a transferência do automóvel não vai ainda. Porque a financiadora não vai transferir. Ou de repente a pessoa que está comprando não se encaixa nessa transferência, né? Na análise de crédito e tal, não dá. Mas ela quer comprar. Para o bem móvel, que é no caso do automóvel, supriria pelo instrumento particular. Você consegue fazer o contrato e o contrato, reconhecido firma, traz segurança para as partes até um determinado limite. É claro que não vai impedir da parte falar assim, não fui eu que assinei, ou eu assinei coagido, que é isso que a escritura pública afasta. Essa negativa no futuro. Eu não assinei, eu não sabia, eu fui coagido. Não, porque o tabelião ele toma o cuidado de verificar se a parte está realmente sendo coagida ou se ela não está em seu juízo perfeito. O tabelião ele tem essa obrigação de verificar isso. Nós tivemos um caso no passado, agora eu lembrei, tinha um cara que ele tinha um sítio aqui na cidade e a escritura estava pronta. Ele vendeu esse sítio, a escritura estava pronta. Ele chegava todos os dias, 9, 9h30, porque ele vinha do sítio para a cidade, aí ele ia no cartório 9h30, 10 horas da manhã, e totalmente embriagado. E aí, na hora de assinar, a gente tem que ler, tem que perguntar. Na hora de assinar, ele não conseguia. O tabelião tem que tomar esse cuidado. E ele não conseguia assinar. E a gente falava, olha, não dá, o senhor não pode. Explicava para a esposa dele, não pode, você não pode coletar a assinatura de uma pessoa nesse estado. Até porque amanhã depois ele pode falar, eu assinei sem saber. Sim. E realmente é verdade. Por mais que... Quem que vai saber disso? Existem as questões morais, as questões éticas, né? Não tem ninguém enxergando, mas você sabe do seu ofício, né? E enfim, eu sei que ele foi uns 3 dias assim, não conseguiu. Até que um dia ele conseguiu ir, logo que abriu o cartório. E ele brincava com isso até. E foi legal que depois de uns 2, 3 anos eu encontrei ele com esse dinheiro do sítio. Ele acabou parando de beber. Com o dinheiro do sítio, ele já estava com umas 5 casas na cidade. Ele começou a construir casa, vender, construir, vender, construir, vender. Já estava bem, e aí conversei com ele, com a esposa dele. Foi bem legal reencontrá-lo depois. Então, essas épocas que eu trabalhei lá, tinha bastante coisa curiosa. E agora a gente leva toda essa experiência, Sim. porque a gente já sabe algumas coisas que não dão certo, algumas coisas que dão certo, a gente leva para os clientes, para os amigos, para as pessoas que precisam, para resolver da melhor forma possível. Muito bom. A parte do automóvel não ficou muito claro para mim ainda. Tá. É que você falou do automóvel. Então, o automóvel, aí você tem que reconhecer, o instrumento particular supriria isso. Tá? O que você evita fazendo uma escritura pública? Você evita que a pessoa negue que foi ela que assinou. Em relação aos pagamentos, o que você também evita fazendo um documento, seja ele particular, mas o particular, como eu disse, demanda todo um apanhado de evidências para comprovar que aquilo deu certo. Na escritura pública nem tanto, porque a figura do tabelião está chancelando. Sim. Você evita, por exemplo, um acidente. A pessoa se acidenta, porque tem muita gente que vende o carro e porque está financiado, não, a gente não tem como fazer um documento. Sim. Acha que não tem, né? Mas se você não faz, você pode responder solidariamente. Então isso é um grande problema. Mesmo que você fale, mas eu já vendi para ele, mas está no teu nome, você responde solidariamente. Sim, você está falando sobre em caso de acidente, em caso multas. Exatamente. Multa, você pode, olha, eu comprovo que eu vendi aqui, está aqui e tal. Então, no caso de bem imóvel, também é importante fazer uma escritura pública e vincular os pagamentos. Ele não tem tanto efeito em relação aos pagamentos, porque você está fazendo um negócio entre as partes, você só teria efeito se a parte deixa de pagar, você consegue executar. Você consegue comprovar que ele que ficou responsável pelo financiamento. Você evita, por exemplo, que ele fale, não, eu comprei dele, paguei à vista e foi ele mesmo que ficou de pagar. Não, está aqui no documento dizendo que era você quem tinha que realizar os pagamentos. Enfim, fica mais fácil você dirimir essas questões. Mas no bem imóvel, tem mais eficácia porque você consegue ficar livre com esse bem para você vender ele para frente, para você já está documentado se a pessoa vier a falecer também, você já está documentado, já está no teu nome, você não precisa
envolver outros tipos de mecanismo para poder trazer para o teu nome. No caso do carro, por exemplo, você fez um documento com a parte de compra e venda e a parte vem a falecer, você vai conseguir comprovar que você comprou, vai eventualmente participar do inventário, fazer uma adjudicação, enfim, existem mecanismos, e vai dar entrada no Detran. No caso do bem imóvel, se você já faz a escritura e já registra, se a parte morrer, você só precisa continuar fazendo os pagamentos. Você não precisa participar de inventário, você não precisa adjudicar ou fazer o descartão, já está no teu nome. Né? Sim, é mais viável. Vamos fazer mais um aqui, para não esquecer. Esse episódio ele é gravado na Pixel Studios, assim como os outros, claro. Esse programa é gravado na Pixel Studios. E você também pode ter um projeto como esse. Você pode procurar a Pixel para gravar, de repente, tanto um podcast como outros modelos de programa. A equipe está preparada para isso. Né? A Pixel trabalha tanto com esse modelo aqui de aluguel de estúdios e também na área do marketing, né, da sua empresa. Ela está aí realmente com a equipe, já está fazendo diferença na cidade aqui em Campo Verde, né, João? E pode pegar essa ideia que você tem na cabeça de marketing, melhorar ela, de repente, com a experiência que a equipe tem e realmente tornar realidade para que você venha produzir mais, né? A gente não pode deixar de lado a questão da tecnologia. É uma forma realmente muito, muito viável de você alcançar mais pessoas. Então, esse é o trabalho da Pixel. E posso também agora já fazer o convite para você que quer ser muito bem representado, né? A sua placa, a sua logo, né? Pode estar aqui, não sou especialista, pode estar sendo representado por esse programa. Nós estamos já com um público muito bem selecionado, uma galera realmente que tem interesse por esse conteúdo rico, né? Esse conteúdo realmente de crescimento pessoal. Então é um lugar muito importante para você estar divulgando a sua marca. Nós já estamos abertos aí a parceiros, a patrocinadores, né? Entra no link aqui, já pode falar com a gente para ser muito bem representado aqui no Não Sou Especialista. Show de bola, João? Isso aí, precisando é só entrar em contato que a equipe irá te atender. Da Show de criação bola. da logomarca até o gerenciamento de tráfego. Então agora vamos falar de inventário e partilha extrajudicial. Vamos lá? Isso aí, estamos caminhando para o final, né? Você me alertou aqui antes. Vamos falar rapidinho do inventário e partilha, porque tem uma novidade bem bacana para os operadores do direito aí e para toda a população. O inventário e partilha, até pouco tempo atrás, ele só era possível fazer em cartório se não tivesse menores ou incapazes envolvidos nesse inventário. Então, o que é um inventário? Como o próprio nome diz, o inventário é você fazer o levantamento de todos os bens que aquele falecido tinha, que ele conseguiu, que ele conquistou em vida, identificar quem são as pessoas que vão receber esses bens, através da herança, né, que a gente fala, e realizar a partilha da maneira que eles decidirem. No extrajudicial, essa partilha tem que ser a mais equilibrada possível. No extrajudicial, o tabelião ele não vai dizer se o tal irmão pode receber mais que o outro tal. Isso é decidido judicialmente por todos os critérios que a gente já falou anteriormente. No extrajudicial, você tem que levar pronto e com o maior equilíbrio possível. Recentemente, o CNJ e os órgãos do judiciário decidiram que o inventário e a partilha, mesmo tendo interessados menores ou incapazes, ele pode ser feito no extrajudicial, ou seja, em cartório de notas, um tabelionato de notas através de escritura pública. Só tem uma particularidade. O cartório ele vai reunir as informações, vai trasladar o documento, vai transcrever o documento, de acordo com o que as partes desejam, inclusive com a parte do menor ou do incapaz, e isso é encaminhado eletronicamente para o Ministério Público. O Ministério Público vai analisar, porque o Ministério Público ele é a parte que fiscaliza e que defende, que protege os interesses dos menores e dos incapazes. Então, por isso que tem que passar pelo crivo dele. Ele identificando que o menor e o incapaz não está tendo prejuízo e que isso não vai acarretar nenhum prejuízo no futuro para ele, vamos dizer assim, concorda, não vou dizer homologar, mas ele concorda, ele defere o pedido, também não é defere, mas ele concorda com o pedido, devolve para o cartório imprime a escritura então e as pode partes assinam. iniciar no cartório.
Pode ser feito em cartório agora, mesmo tendo menores ou incapazes. Recentemente, conversei com um colega advogado, ele pegou um inventário para fazer e falou assim, queria muito fazer no cartório, porque eu já fiz outras vezes, é mais rápido, mas tem um herdeiro menor e não dá para fazer no cartório. Eu falei, opa, dá sim. Eu falei, não, corre lá e faz, porque que dá para fazer. Aí passei para ele depois no WhatsApp as diretrizes, a decisão do CNJ, e ele está minutando, provavelmente ele vai optar pelo cartório. É como nós trabalhamos, né? Os inventários que chegam até mim hoje, estando presentes os requisitos para o cartório, não tem por que a gente ir para o judiciário. Não tem por quê. Todo o inventário hoje, ele, estando as partes de acordo, ele basicamente é possível fazer em cartório. Sim, muito bom, dá um atalho bom. Aliás, não é um atalho, né? Acho que não é um nome muito E tem viável. prazo, tá? Inventário tem prazo. Você tem um prazo para entrar, 60 dias. Se você não ingressar com ele em 60 dias, você incorre em multa. É uma porcentagem em cima do valor do imposto que você teria que pagar. Tá. Então, para fechar esse assunto, se alguém tiver alguma dúvida, quais são os principais benefícios de fazer de forma extrajudicial? Celeridade, economicidade de tempo, dinheiro, menos desgaste emocional, praticidade. E hoje em dia o tempo é algo muito precioso, né? Sim. É o que todo mundo busca, principalmente em tempos de tecnologia, né? E hoje também eu falo para as pessoas, o cartório está na palma da mão, né? Porque hoje, com o advento do e-notariado, que é uma plataforma que os cartórios utilizam, você pode estar em qualquer lugar do mundo, você pode assinar uma escritura pública de maneira digital através do aplicativo e-notariado. E, claro, vai ser feita uma videoconferência e tal, para confirmar se você está de acordo. Mas hoje, em qualquer lugar do mundo, tem alguns critérios, mas em qualquer lugar do mundo, hoje você assina um documento em cartório no Brasil. Qual é o nome do aplicativo? E-notariado. E-notariado. Você precisa fazer um certificado digital, que é gratuito, é só ir em qualquer cartório. O cartório vai fazer para você. E você vai poder assinar os documentos lavrados em cartório através do e-notariado. Tem algumas particularidades, mas aí os cartórios explicam direitinho. Muito bom. Tecnologia ajudando aí. Souber usar, ajuda em muita coisa. Ajuda bastante. A gente falou sobre a importância da questão do tempo. E daí tempo tá ligado, como você falou, né? O tempo ele tá ligado à saúde, ele tá ligado a várias coisas, né? Então, assim, a vida, né? O que realmente mais importa na vida é viver, né? Então, encaminhando para o final aqui, queria fazer um pouco de uma reflexão contigo, né? Antes a gente conversou um pouco, e daí eu vi que você gosta de filosofia, religião, política a gente não falou muito aqui, mas acho que são coisas importantes, né? Política não dá para deixar de fora, quem deixar de fora fica para trás, acaba votando errado. Exatamente. Né? Filosofia acho que é muito bacana, até para você conseguir seguir sua vida no que combina mais contigo, no que você acredita. Né? Para encontrar o propósito, né? Encontrar o propósito. E religião, eu acho que... Essa é fundamental, né? É fundamental, né? Isso é fundamental. Política, você falou da política. Política eu acho que é um negócio interessante, a gente falou, né? Política, a gente participa da política dentro de casa, né? O que estraga a política é a politicagem. É uma pena. Interessante, né? É bom. Explica o pessoal a diferença, acho que dá tempo um pouquinho, que é importante isso aí. A gente estava conversando a política antes, né? E a politicagem. Mas eu te dei o exemplo, né? A política, a gente trabalha com a política dentro de casa, né? Você está o tempo todo negociando com o filho um passeio, um porquê que você não pode comprar determinada coisa que ele te pede. Você está sempre usando de política para negociar, né? Eu não digo fazer negócio em família da forma voraz que é as negociações no dia a dia, comercialmente falando. Mas eu digo em chegar num bom senso, o que tem que ser bom para mim, tem que ser bom para você, tem que ser bom para todos, e assim você garantir a sua estrutura familiar. A partir do momento que você usa de subterfúgios para enganar o seu filho, ou o seu filho enganar você, principalmente adolescente, gosta muito de mentir para os pais para conseguir sair para um lugar ou outro, enfim, isso é como eu considero politicagem. Você também está usando de negociação, mas de maneira ardilosa para você garantir o que é seu em detrimento do outro, né? Aí nós saímos da esfera da política e isso se torna uma politicagem. Então o marido que faz isso com a esposa faz isso com o marido, os filhos fazem vice-versa, o resultado é um só, essa família vai desestruturar. Sim. Então,
esse é o exemplo que eu posso dar de como acontece, infelizmente, na nossa política atualmente. A política ela é linda, todo mundo deveria participar dela. O que estraga é a politicagem. Sim. Quando as pessoas começam a colocar interesses próprios à frente em detrimento de outros. De outros. Muito bom. A empatia, né? O que falta é a empatia, né? Eu acho que a solução para o Brasil, o brasileiro é muito bom. O brasileiro, eu acho que é o melhor povo do mundo é o brasileiro. Só falta ter empatia. O dia que a gente tiver empatia, a gente vai descobrir que eu, por exemplo, não posso estacionar na contramão só porque eu tenho mais pressa que o outro, que às vezes está dando a volta na quadra para estacionar naquela vaga. Aí quando você chega lá, tem um cara que estacionou na contramão. Poxa, legal. Ele se deu super bem. Mas, cara, qual que é o fundamento disso? Por que fazer isso? É essa a pergunta que a pessoa tinha que fazer. Por que eu vou estacionar na contramão? Eu só faço isso se eu estiver beneficiando a mim em detrimento de outro. Sim. E isso é legal? Não sei até que ponto. Será que tem jeito para isso aí? Não sei. Furar fila, então, enfim. Então a gente está precisando mais de empatia. Tendo empatia, eu acho que a gente resolve uma boa parte dos nossos problemas. Isso está em muitas coisas. Está no mercado, quando você vai lá, faz a compra, descarrega sua compra na mala do carro e deixa o carrinho na vaga. Poxa, deixa e vai embora. Deixa o carrinho na vaga do deficiente físico, do idoso. Como que o idoso vai descer do carro para tirar um carrinho para... É inacreditável. Simpatia. O povo que quer mudar o país. É o povo que quer achar que o problema está só lá em cima. E que o candidato dele é melhor que o outro. Sim. Que a culpa é do governo. Né? Ele não percebe, está fazendo o que pode mudar em volta dele, ali, próximo dele. Filosofia. Alguma filosofia que você leva para sua vida, que você aplica no seu dia a dia? Cara. Filosofia é um negócio muito amplo, né? Filosofia é um negócio que você está o tempo todo aplicando, conhecendo. Mas tem um negócio que me toca muito, que eu aprendi já há alguns anos, e num grupo de estudos de filosofia. Eu vou até ver se eu consigo pegar aqui rapidinho, porque eu nunca lembro. Mas são as iniciais de uma frase, e que é bem curioso. Eu gosto muito de filosofia, eu gosto muito do Clóvis de Barros Filho, Felipe Pondé, Karnal, Mário Sérgio Cortella, enfim. Eu gosto muito do conceito que eles têm de felicidade. Uhum. Felicidade é algo que você está sempre buscando. O Clóvis de Barros Filho... Nunca é plena, né? Nunca é plena. O Clóvis de Barros fala da inédita pamonha. Ele conta essa história da inédita pamonha, né? Imagina você viajando com fome e tal, para num lugar e come a melhor pamonha da sua vida. Aí você vai para casa, conta para todo mundo. A história dele é um pouco diferente, mas a dinâmica é essa. Aí é maravilhosa. Aí você volta lá, a pamonha já não tem mais o mesmo gosto. Sim. Porque o que é inédito é gostoso. Sim. O que você tem pela primeira vez é gostoso, né? Mas eu acredito que isso está muito na questão do cultivo. Família. Família não é um negócio que você tem todo dia pela primeira vez. Mas você tem que cultivar essa primeira vez. Você tem que cultivar, tirar um sorriso do rosto do seu filho, fazer brincadeiras, ser sempre inédito para sua esposa, para os seus filhos no seu dia a dia, porque essa inédita pamonha é que tem um gosto diferente. Se for sempre igual, aí... Porque a felicidade não é uma coisa, ela é a busca por essa coisa, né? Sim. Então essa eu acho que é a essência. Mas uma coisa que eu levo para a vida, e recentemente tem acontecido muito na minha vida, é uma expressão que a gente chama de... Você vai encontrar no Google aí, pode pesquisar, vitriol, V-I-T-R-I-O-L. Ele é uma sigla de uma expressão latina que diz: visita interior a terra, retificando in venis occultum lapidem. Que significa o seguinte: visita o centro da terra, retificando-te, encontrarás a pedra oculta. Cara, olha que magnífico isso. Quando a gente consegue entender que o interior da terra, que essa frase quer dizer, é o nosso interior. É o meu templo, a minha igreja. Então, quando eu visito o meu interior, eu vou encontrar a pedra lapidada, a pedra oculta, ou a alma, ou o Espírito Santo, ou o que você quiser acreditar que você vai encontrar. E você encontra o próprio Deus, você acaba encontrando. Mas ela tem um segredo nessa frase. Porque sabe quando você
bebe e no outro dia acorda de ressaca, você olha no espelho e fala, cara, eu nunca mais vou beber. Só fiz merda, só falei besteira. Isso é visitar o interior da Terra. Isso é visitar o seu interior. Porque moralmente você está ressaqueado. Você está com uma ressaca moral. Porque aquele não é você, não foi legal e tal. Mas o segredo dessa frase está na palavra retificando-te. A gente visita o nosso interior todos os dias, todo momento. Puxa, eu não devia ter feito aquilo, não devia ter falado aquilo. Mas a gente esquece de se retificar. E aí a gente nunca encontra Deus, a gente nunca encontra a pedra oculta. Deus nunca fala com a gente nunca fala com Deus. Mas a gente visita o interior da Terra. O problema é que a gente esquece de se retificar. Então, quando a gente se fazer as correções necessárias. Isso. E ela não precisa ser tudo de uma vez só, é de pouquinho em pouquinho. Porque visitando o interior da Terra, visitando o nosso próprio interior, visitando o interior da nossa mente, a gente está o tempo todo. O tempo todo a gente está se cobrando, o tempo todo a gente está se perguntando por que não deu certo, por que a gente fez isso, por que fez aquilo, podia ter feito diferente. A gente só precisa retificar. Retificando, a gente segue. Atitudes diferentes, para ter resultados diferentes. Atitudes diferentes. Aí você comentou antes, quem que te inspira e tal, né? Eu tenho meu ídolo, meu pai, aqui nessa terra, né? Meu pai, para mim, é um símbolo de honestidade, de trabalho, de dedicação, sabe? E minha mãe é um ícone de resiliência, também de dedicação, de esforço, né? Minha mãe é uma guerreira. O que ela fala que ela vai fazer, ela faz mesmo. Às vezes ela fala umas coisas até medo. Ela fala, vou fazer tal coisa. Eu falo, nossa, e vai. E vai e faz. Isso é legal. E eu tive um irmão deficiente, né? Especial, né? E ele vivia no estado vegetativo e tal. Ele tinha hidrocefalia. E eu lembro que a gente era pequeno e quando tinha raiva, normal. Hoje eu passo com o meu filho de 10 anos, tudo tá errado, tudo ele tem raiva, tudo não sei o quê. Aí a gente começava a xingar, a brigar, a chutar as coisas. Minha mãe pegava a gente, levava até o meu irmão e ele estava sempre sorrindo. Aí minha mãe falava, fazia uma brincadeira com ele, ele sorria e tal. Aí minha mãe olhava para nós e falava para mim, para minha irmã, e falava, você está reclamando do quê mesmo? Então, tipo, não tinha do que reclamar, né? E eu levo isso para minha vida. Todo dia eu quero fazer alguém sorrir com uma piada, com uma brincadeira. Nos grupos de WhatsApp, quem me conhece sabe, eu estou sempre mandando um negócio. Se eu fizer uma pessoa sorrir por dia, eu já estou satisfeito demais, porque eu acho que esse é um pouco da essência da vida, né? Sim. Bacana demais. É muito importante o sorriso. É para refletir, é para pensar. Calil, uma trajetória de sucesso como a sua e de muita experiência, a gente sempre tem como tirar lições, aprendizado, né? Para quem busca o sucesso. Primeiro, para você, o que é o sucesso? O que é a felicidade? Cara, a felicidade, eu acho que é você encontrar caminhos, você se conhecer primeiro, para você ter coragem. Felicidade eu acho que tá ligado muito com coragem para você poder tomar as decisões que você julga ser as melhores decisões para você. Mas por isso que é importante você ter conhecimento. Porque se você não tem conhecimento, as decisões que você acha que é melhor para você, elas, a longo prazo, ou às vezes até a curto prazo, elas podem trazer um prejuízo muito grande. As felicidades momentâneas, geralmente elas trazem. Sim. Né? E como eu disse que eu acho que a felicidade não é uma coisa ou um ato, ela é uma constante busca. Então essa busca momentânea, essa busca imediata, pode até parecer que naquele momento é muito legal e tal, mas a longo prazo isso não é legal. Então você tem que estar sempre buscando, você tem que ser livre para poder dizer não. Eu vi uma entrevista do Ralph, da dupla Christian Ralph, ele falando que o sonho dele era ter uma Ferrari. Hoje ele tem dinheiro para comprar uma Ferrari e ele não compra. Então, assim, você... Às vezes a pessoa entende que eu sou livre para fazer a escolha que eu quiser e por isso eu escolho tudo. Não. A verdadeira liberdade é você não ser escravo dos seus desejos. E quando você consegue não ser escravo dos seus desejos, aí eu acho que você é feliz. Porque aí os seus desejos eles não são maiores do que os seus princípios, do que suas vontades, do que
que o próprio estilo de vida, né? Eu acho que ser escravo dos desejos na verdade, traz muito prejuízo, né? É a pior prisão, eu acho. Traz muito prejuízo. É como cavar um buraco, né? Você tá num buraco e ao invés de você tentar escalar, você tá cavando. Então você só vai... E acaba deixando de fazer o que tem que ser feito, o que precisa ser feito para fazer o que quer. Exatamente. É isso. Calil, a entrevista foi muito boa. Acho que para finalizar, para quem quer ter sucesso, para quem quer alcançar, independente da área, qual é a mensagem que você deixa para as pessoas? Eu tenho até no meu Instagram uma mensagem que eu peguei de um livro. Há muito tempo eu publiquei isso. Depois você olha lá, mas eu peguei ela aqui para passar para as pessoas como eu penso que tem que ser as coisas. Já ouviu aquela expressão? Quem planta tâmaras não colhe tâmaras? Sim. Então essa mensagem é mais ou menos isso. Está num livro chamado As Três Irmãs. É de um autor russo. Ela diz assim: daqui a 200 ou 300 anos, ou mesmo 1000 anos, não se trata de exatidão, haverá uma vida nova e feliz. Nós não tomaremos parte nessa vida, é verdade, mas é para ela que trabalhamos. E se bem que a soframos, nós a criamos. E nisso está o objetivo da nossa existência aqui. Ou seja, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Mas para que eu possa comer tâmaras, alguém plantou. E o dia que a gente perder essa essência, perder esse sonho de deixar algo melhor para alguém, principalmente quem tem filhos, você tem filhos, sabe disso, a gente faz por eles, né? Sim. Eu acho que aí a gente já morreu por dentro, né? Sim. Então eu acho que a essência da vida é essa, é fazer, mesmo que a gente não vá colher esses frutos, mas que a gente esteja certo de que a gente fez parte dessa história que está vindo aí. E aí eu pergunto, né, para as pessoas, o que você está vivendo hoje, né? Você pode olhar para trás e dizer que você fez parte, né? E para muitos aí para todos, na verdade, mas para uns em específico, você realmente está orgulhoso de tudo isso que você está fazendo e vai deixar para frente? Essa é a verdadeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer. A gente tem que encostar a cabeça no travesseiro, fazer uma análise do dia e falar assim: e aí, você está orgulhoso de você? Olhar no espelho e falar assim: e aí, eu estou orgulhoso de mim? Eu vi uma frase esses dias que foi muito necessário, é uma cobrança necessária. Eu vi uma frase esses dias que foi muito interessante. Se você se encontrar com Jesus hoje, você teria coragem de perguntar para ele se ele está feliz com o que você fez aqui? E aí, Senhor, como eu me saí? Já pensou? É isso que a gente tem que perguntar todo dia. Muito bom, Calil. E é isso, você, o que você está plantando? Você está feliz com o que você faz, como o Calil falou? Muitas vezes a gente acaba cometendo, né? Tem muitas pessoas, né? Tenho me policiado bastante para plantar coisas boas. Não é fácil, não. Muitas pessoas acabam plantando coisas ruins, e quanto mais coisa ruim você planta, você normaliza. Exatamente. Né? Você sai da sua ética a primeira vez, depois a segunda, a terceira, e daqui a pouco o errado se torna o normal. Né? A gente tem visto isso no mundo. O errado se torna, parar na vaga na contramão se torna o normal. Deixar o carrinho na vaga do idoso, ou que não seja do idoso, do cadeirante, na vaga do próximo se torna normal porque você tem pressa. Então, assim, como você vive hoje, ele vai dar fruto, né? A tâmara que você planta hoje está doce, como que é? Você está plantando algo bom para o seu filho colher, para as próximas gerações colherem, é importante. Então é isso. Esse foi mais um episódio. É o 8, né, João? 8. Esse foi o episódio 8 do Não Sou Especialista, uma conversa muito produtiva com o nosso amigo Calil Fernandes. Obrigado. Muito bom, Calil. Fique com a gente, se inscreva no canal, né? Compartilhe esse conteúdo com quem você julga merecer esse conteúdo importante e fique com a gente. Não Sou Especialista mais uma vez. Obrigado.